Olá, irmãs, tudo bem? Estou com muitas saudades, já é o 7º domingo que nós vamos estar falando aqui da nossa aula, né? Ainda por esse meio virtual, sem poder nos encontrar, mas tenho certeza que Deus, no tempo dele, vai nos dar essa alegria de nos revermos, não é verdade? Então, para agradecer a Deus realmente por nós podermos hoje falar da palavra de Deus, podermos compartilhar, aprender juntas, é que nós vamos nesse momento orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos, mesmo à distância, estarmos unidas, Senhor, querendo aprender de Ti, querendo saber, Senhor, como viver de uma maneira que Te agrade, Pai. Abençoa, Senhor, para que essa aula possa nos dar, Senhor, ainda mais ensino, Senhor, de como viver de modo a Te agradar, viver de modo a desfrutar, Senhor, do prazer que há em Ti, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estivemos estudando durante todo esse tempo a história de Josué, né, baseada num livro que o pastor Augusto Nicodemos escreveu, que se chama A Conquista da Terra Prometida. E hoje nós vamos estar vendo nossa última aula desse livro, né? O livro de Josué, com certeza, ele traz uma grande lição, uma grande mensagem central, que é o fato de que Deus realmente cumpre tudo o que ele promete. O nosso Deus não é um Deus de faz de conta, de falsas promessas, não. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Essa a grande certeza que a gente vê no livro de Josué, da demonstração que ele faz claramente desse seu poder, dessa sua fidelidade na conquista da Terra Prometida, né? Além disso, esse livro nos mostra que a obediência a Deus é uma coisa que Deus requer, que Ele deseja para que essas promessas se cumpram, né? E que, portanto, a desobediência também traz consequências muito graves sobre todo o povo de Deus, como aconteceu com Acã, que não teve consequências só pessoais, mas colocou realmente todo o povo de Deus ali numa grande derrota, né? Então, Josué traz para nós todas essas lições grandiosas, né? Esses são os grandes temas de Josué. Depois que Josué morreu, infelizmente, né, o povo se desviou dos caminhos do Senhor. Eles passaram a seguir os deuses das nações pagãs que eles acabaram deixando na terra, né? E por que eles fizeram isso? Porque eles desobedeceram a Deus. Deus tinha mandado exterminar, expulsar todas aquelas nações pagãs do território, né, da Terra Prometida. E não foi isso que eles fizeram. Então eles acabaram sendo influenciados e passaram a adorar esses deuses pagãos. Enquanto Josué estava vivo, a influência deles era pequena, né? Mas depois a situação se tornou bastante crítica e a desobediência, nós vamos ver que trouxe consequências graves e grandes para o povo de Israel. Josué, capítulo 18, versículo 1 a 3, se refere a cerca de 8 anos depois dessas grandes batalhas que nós vimos, né? De Jericó, né? De todas aquelas que a gente viu até agora nessas lições. Então, já tinha se passado 8 anos e Josué manda chamar realmente algumas tribos e nós vamos ver aqui no capítulo 18, versículo 1 a 3, que Josué vai perguntar para este povo o porquê que eles ainda não haviam tomado posse totalmente da terra que eles tinham ganho, né? Depois de conquistar a terra, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda da revelação. E dentre os israelitas restavam 7 tribos que ainda não haviam repartido a sua herança. E Josué disse aos israelitas: até quando demorareis para tomardes posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Até quando que vocês vão ficar sem
tomar posse desta terra, né? A terra havia sido toda conquistada pelos israelitas. Eles eram a força dominante, eles agora dominavam a comunicação, as estradas, o comércio, né, as fronteiras, enfim, eles tinham o domínio total sobre a terra. Eles tinham a força militar mais poderosa, mas ainda existiam alguns focos de rebelião, algumas cidades em que viviam esses povos pagãos, né? E como a terra tinha sido já dividida em várias tribos, a tribo é que deveria ir até essas cidades e conquistar. Não era mais o exército todo coligado, né? Como foi quando eles entraram, mas porque eles já tinham conquistado a espinha dorsal dos cananeus. Tinha ficado agora pequenos focos de rebelião que deveriam ter sido combatidas pelos exércitos de cada tribo. Mas não foi isso que eles fizeram, né? O povo estava custando a fazer isso e por isso Josué reclamou com eles. Durante 8 anos, Deus esteve com eles nas guerras. Como nós vimos, Deus lhes deu a vitória, né? A gente viu aqui em Josué capítulo 10, versículo 40 a 43, que diz assim: assim Josué derrotou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a baixada e as encostas das montanhas e todos os seus reis. Ele não deixou uma pessoa sequer, mas tudo que tinha fôlego destruiu totalmente, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Assim Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué capturou todos esses reis e tomou-lhes as terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, batalhava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao acampamento em Gilgal. Em Josué capítulo 11, versículo 23 também diz: assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo o que o Senhor lhe tinha dito a Moisés, e deu-a como herança a Israel, dividindo-a segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. O livro de Josué considera cumpridas todas as promessas relacionadas então a essa posse da terra. Nós vamos ver aqui em Josué capítulo 21, versículo 43 e 45, né? Josué 21, 43 e 45 diz assim: dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e eles a possuíram e nela habitaram. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Olha que bonito, né? As boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 23, 1, 14 diz: muito tempo depois, o Senhor havia concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos em redor, e Josué já estava velho, de idade muito avançada. Hoje vou pelo caminho que toda a terra vai, e sabeis no coração e na alma que não falhou uma só palavra de todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus falou a vosso respeito. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Então, a partir desse momento, né, que Deus realmente deu essa terra para todas, para Israel, deu toda essa terra para Israel, eles vão repartir as terras entre as tribos. E é daí que eles deveriam, então, ter tomado posse total dessas terras, né? Todas, então, as promessas que Deus fez para Israel foram cumpridas. Ele prometeu uma terra e ele deu. E nós temos que ter clareza disso, que todas as promessas que foram feitas para Israel foram cumpridas. Deus prometeu que Jesus, né, o Messias, ia vir daquela terra e foi isso que aconteceu. O Salvador do mundo veio dali, né? Ele prometeu que esse mensageiro, que ele seria o rei do universo, né? E isso também já se cumpriu. Então, hoje, o povo de Deus não é mais Israel. O povo de Deus é a sua igreja. São todas as tribos e as nações que professam Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Então,
A igreja de Deus é o povo, né? O povo de Deus é a igreja de Deus, né? Encontramos então no livro de Josué essa surpreendente declaração de que eles não ocuparam plenamente a terra. Eles foram negligentes, eles não extinguiram os inimigos da face da terra, assim como Deus tinha ordenado, né? Então nós vemos aqui em Josué, capítulo 15, versículo 63, dizendo o seguinte: os filhos de Judá, porém, não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus ficaram vivendo com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué 16:10 diz a respeito de Efraim: os efraimitas não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram vivendo no meio deles até o dia de hoje e tornaram-se escravos, sujeitos ao trabalho forçado. Manassés também falhou. Capítulo 17, versículo 12 e 13. Contudo, os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porque os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Mas quando os israelitas se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram de todo. Então, a lista vai continuar lá no livro de Juízes, né? Falando sobre Benjamim também. E o que aconteceu, né? Eles acabaram optando por não exterminar esses povos, porque eles acabaram se associando, né, a esses povos. Então, infelizmente, eles desobedeceram a Deus de uma maneira total, porque eles não fizeram realmente aquilo que o Senhor tinha ordenado. Ao invés de destruir os cananeus, eles optaram por subjugá-los, por tornar escravos. E a gente pode imaginar motivos para isso, né? Talvez pelo cansaço já da guerra, não quero mais brincar disso, né? Não quero mais continuar guerreando, ou pelo trabalho que eles tinham para reconstruir tudo aquilo. Então, era melhor ter os escravos. Talvez porque eles se sentiam seguros, fortes o suficiente, eles não precisavam mais dominar esses povos isolados, eles achavam que já estavam dominando aí o comércio, já estavam dominando tudo, que então não precisavam tirar eles de lá. Mas o que aconteceu é que o resultado dessa displicência, dessa procrastinação, né, deixar para depois, dessa desobediência, teve consequências depois de décadas, né? Em Juízes, nós podemos ver que os cananeus voltaram a se fortalecer, eles tornaram a representar um poder na região. O livro de Juízes mostra como esses povos acabaram tomando a terra de volta e até escravizando Israel no futuro, né? Tudo isso aconteceu por quê? Porque Israel não completou o que Deus mandara. Juízes, capítulo 2, versículo 6 a 13, vai dizer isso. Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra de Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando Baal e Astarote. Então, o que a gente vê aqui? Que a próxima geração, né, que não tinha vivido exatamente toda aquela situação presencialmente, eles podiam até saber da história, mas não tinham sentido aquilo tudo.
eles acabaram se desviando. Por quê? Porque havia ali uma influência de uma cultura, né, pagã em volta deles. Então, isso, gente, mostra o quê? Que o pecado sempre nos encontra, né? Os pais desobedeceram, não exterminando os povos pagãos, e o futuro que aconteceu? Essa nova geração se afastou do Deus verdadeiro. Então, Juízes vai contar como a terra que deveria ser de Israel se tornou uma zona de guerra, porque o povo estava enfraquecido por não adorar Deus e começou a adorar outros deuses. O livro de Josué, ele podia ter terminado muito bem. Ele poderia ter terminado só com vitórias, mas a palavra de Deus não esconde os pecados, as falhas, né? A palavra de Deus não é um livro só de histórias bem-sucedidas, mas mostra também os erros, os pecados, né? As fraquezas, a rebelião. O que acontece quando você deixa de fazer o que é certo? Séculos depois, nós vamos ver onde tudo isso levou. Deus permitiu que assírios e babilônicos acabassem expulsando os israelitas daquelas terras conquistadas na época de Josué. Eles acabaram perdendo aquilo novamente. E por que Deus permitiu isso? Ele permitiu isso porque séculos antes tudo começou ali com a desobediência, né? Na relutância de realmente obedecer a Deus integralmente. Então nós vemos que isso foi a consequência dessa desobediência. Lições, então, para hoje, né? Quais são as lições que tudo isso traz para a gente? Porque sempre temos dito que as histórias que estão aí na palavra de Deus não são só para nos entreter, né? Para a gente saber como era. Elas sempre trazem lições para a nossa vida. Então, nós vamos ver algumas lições que nós podemos enxergar nessa passagem que a gente viu agora, né? Primeira lição é que o coração humano, ele é profundamente corrupto. O povo de Israel viu a glória, viu o poder de Deus de uma maneira que nós nunca veremos neste mundo, né? No sentido de ver concretamente. Eles passaram pés enxutos no meio do Jordão, eles viram muralhas caindo, eles viram pedras sendo jogadas do céu para destruir os inimigos deles, eles viram o sol e a lua pararem, né? Para ter mais tempo para guerrear. Então, são situações muito concretas que eles viram. E, apesar de tudo isso, eles deixaram de crer, né? Eles desobedeceram à ordem do Senhor realmente, eles abandonaram o Deus verdadeiro em troca de deuses falsos, deuses que haviam sido derrotados naquelas batalhas, porque cada vez que eles iam batalhar, na verdade era uma batalha de deuses falsos contra o Deus verdadeiro. E, apesar de tudo isso, de ver toda essa glória do Senhor, né, eles acabaram trocando isso, acabaram abandonando realmente a Deus. Como é possível a gente explicar uma atitude dessa, né? Nossa, como é que esses israelitas puderam fazer isso? Eles puderam fazer isso da mesma forma como nós, hoje em dia, podemos fazer isso também, né? Nós, hoje, temos uma situação muito diferente da deles. Nós temos a Bíblia completa, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós temos o Jesus ressurreto presente na nossa vida, nós temos a clareza do Evangelho, a gente sabe o começo, o meio e o fim, né, de todas essas coisas. E apesar disso, muitas vezes nós somos relutantes, nós somos omissos, nós somos preguiçosos em obedecer a palavra de Deus. Às vezes nós adoramos a deuses que o Senhor já derrotou, né? Já mostrou para nós que são pura vaidade, né?
dinheiro, poder, beleza, acabam ocupando um espaço da nossa vida que o Senhor não ocupa. Então, Ele já destruiu essas coisas em Cristo na nossa vida e nós voltamos, né, a viver e a buscar esses deuses falsos. Como o nosso coração é corrupto, que trabalho que Deus tem para nos mostrar essa corrupção do nosso coração e nos mostrar o quanto nós precisamos de Jesus, o quanto nós precisamos do poder do Espírito e o quanto nós precisamos da palavra de Deus para nos manter realmente no caminho da obediência, né? Porque a natureza do nosso coração é de corrupção, é de pecado, né? Então, nós temos que ter essa clareza de que o coração humano puxa para o mal, ele é profundamente corrupto e só o que nos mantém na obediência é a palavra de Deus, é o poder do Espírito e é Jesus, né? A segunda lição que nós vemos nesse trecho é que Deus nos dá ordens, advertências, avisos e orientações por amor, né? É porque Deus nos ama que Ele nos dá todas essas advertências, Ele nos dá ordens, Ele determina as cercas, né? Até onde a gente pode ir. E cada cerca que Deus coloca na nossa vida não são privações de liberdade. Ah, não posso fazer isso porque Ele está querendo tirar minha alegria. Não, todas as cercas que o Senhor coloca na nossa vida são para nos proteger e faz isso porque Ele nos ama. Então, quando Ele falou para aquele povo de Israel, olha, vocês vão entrar lá e vocês vão exterminar tudo, podia parecer uma lei muito dura. Nossa, criança, homens, mulheres, como assim, né? Mas ele sabia que o coração, a natureza do coração humano era corrupta e dessa forma ele queria proteger e abençoar os israelitas, porque ele sabia que eles poderiam se corromper, né, com a companhia daqueles povos pagãos. Quando Deus então falou para eles exterminarem os estrangeiros, ele tinha um motivo, né? Ele queria proteger o povo. As orientações, os avisos, as advertências que Deus nos dá são para o nosso bem. No primeiro momento pode não parecer, mas são. Então, o Senhor, todas as advertências que nós temos na palavra dele, né? Tudo que a gente pode ver na Bíblia, que dizem para a gente cuidar, para a gente não se envolver, é sempre para o nosso bem. Infelizmente, às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, ah, mas eu sou jovem, eu quero curtir a vida, né? Mas não sabem as consequências futuras das suas decisões de hoje. Então, nós temos que ser muito conscientes disso, né? Que Deus, porque nos ama, é que Ele coloca essas cercas na nossa vida. A outra lição que nós temos aqui é que as alianças que Deus proíbe sempre trazem prejuízo moral e espiritual a seus filhos. Os israelitas, ao se associarem com os estrangeiros, o que aconteceu? Passaram a gostar da cultura deles, da religião deles. Foram atraídos por essas coisas, né? Isso não quer dizer que nós hoje não podemos ter qualquer relacionamento com os ímpios, porque se isso fosse para ser assim, a gente teria que ser tirado do mundo, né? Nós trabalhamos, nós convivemos, nós estudamos, temos parentes, enfim, várias coisas. Agora, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 a 11, Paulo diz, já vos escrevi por carta que não vos associasseis com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Então, a Bíblia,
ela nos proíbe a associação com hipócritas, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, nós não podemos esperar nada do ímpio, da pessoa que não tem Jesus. Nós não podemos esperar comportamentos, atitudes. Agora, daqueles que têm Jesus, que professam Jesus, dizem, né, que têm a sua vida transformada por Jesus e ainda assim cometem essas coisas, são caluniadores, são idólatras, são bêbados, são ladrões, gananciosos, né, são hipócritas. E é contra esses que Paulo aqui adverte, né? Em 1 Coríntios 15, 33, ainda diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Nós devemos cuidar de com quem nós andamos, né? Muitas pessoas acham que não, eu que vou influenciar positivamente o outro. O nosso coração corrupto, gente, vai bandear, né? Então, a gente não pode jogar uma corda se a gente não está muito fortalecido. E às vezes a gente pensa que está fortalecido, mas não está. Então, muitas vezes nós vamos lá aconselhar alguém que está no pecado e ela começa a contar todo o prazer do pecado que ela tem, né? E quando a gente vê, a gente vai estar ali influenciado a viver a mesma situação e acabar caindo no pecado também. Então, a Bíblia ela nos proíbe da associação com esses hipócritas. A última lição que a gente tem aqui é que pequenos pecados levam a pecados maiores. A gente sabe que não existe pecadinho, pecadão, né? Mas existem alguns que são considerados aí por todos meio um pouco mais graves, né? O adultério, o assassinato, enfim, coisas grandes. Mas o que nós devemos saber é que pequenos focos de rebelião na Terra Prometida acabaram contaminando e trazendo desgraça para Israel, né? Esses pequenos focos pareciam que não estavam incomodando muito o grande exército de Israel, mas isso acabou levando Israel à destruição, né? Pequenos pecados também são a derrota de muitos cristãos. Vocês sabem que às vezes ladrões levam crianças pequenininhos tal para passar pela janela e poder abrir a porta para eles, né? E é exatamente isso que acontece em relação ao pecado. Às vezes pequenos pecados fazem abrir a porta do coração para que os outros grandes entrem, né? Pequenos pecados destravam as portas do nosso coração e nós devemos saber que isso tudo traz consequência a longo prazo, destrói pela multiplicação desses pecados, né? Às vezes a gente não dá muito valor para um olhar despretensioso e que na evolução das coisas acabam te levando para um adultério, né? Ou às vezes a gente acha que uma piada ali com os amigos, aquele tipo de conversa, de vocabulário não vai trazer problema, e quando a gente vê, nós estamos envolvidos com palavras torpes, né? Nós estamos envolvidos com pornografia e outras coisas. Então, nós devemos cuidar dessas pequenas coisas que parecem pequenas, mas que na verdade vão dar abertura para outras coisas muito maiores, né? Então, qual é a conclusão que o autor até do livro, né, o pastor Augusto Nicodemos, ele traz no final aqui para a gente? Primeiro é que você é uma mensagem especial para você que está demorando a obedecer a Deus. Você já sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida, você vê na palavra de Deus aquilo que Ele quer que você faça, mas ainda assim você deixa para amanhã, deixa para depois, né? Ele fala para você perdoar e você diz, depois eu trato disso. Ele fala para você reatar relacionamentos e você fala, quem sabe o ano que vem, né? Ele fala para você servir a Ele e você diz, não, quando as crianças crescerem, ou quando eu aposentar, ou quando a coisa estiver melhor no país, aí eu vou conseguir fazer tal coisa, né? Pare de deixar para amanhã, pare de procrastinar, pare de ser negligente, né? Saiba
que você deve aproveitar a oportunidade, quando Deus está lhe dando essa oportunidade. Deus, gente, está dando uma oportunidade muito grande da gente rever muita coisa na nossa vida nesse período que nós estamos ficando de isolamento. Eu tenho ouvido muita gente falar sobre a questão das famílias, sobre a questão dos relacionamentos, dar valor para as coisas. E aí nós ficamos pensando o quanto tempo, né, essas lições vão ficar tão claras na nossa mente quando tudo voltar ao normal, né? Então, hoje, se você está pensando, puxa, eu tenho uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, que eu estava magoada com ela, né? Quando tudo isso passar, eu vou lá na casa dela, porque agora eu estou vendo. Não espere tudo isso, né? Pegue o seu telefone, ligue para a pessoa, resolva o problema. Não deixe para amanhã as coisas, né? Tudo que a gente deixa para depois acaba sendo mais pesado, mais difícil retomar. Então, se o Senhor já falou para você a sua vontade, através da sua palavra, ou tocando no seu coração, você deve fazer. Não deixe para amanhã, né? Façam as coisas acontecerem antes que aconteça com você o que aconteceu com Israel, que acabou deixando para depois para obedecer ao Senhor e acabaram não obedecendo e trazendo consequências terríveis para a sua vida. Uma outra palavra é para todos os que estão correndo para a tentação e não fugindo dela, né? Muitas vezes a gente chega perto demais do pecado. Talvez os israelitas, quando chegaram lá nos primeiros dias, acharam estranho aqueles deuses, aquelas estátuas, aquelas coisas, mas depois acabou ficando normal, comum, né? E influenciando eles. Ah, não, mas a gente não vai se envolver, a gente é forte, né? A minha família não vai se envolver, as futuras gerações não, vai continuar todo mundo adorando o Senhor verdadeiro. A gente tem que ter consciência que há certos ambientes que nós não devemos frequentar. Há certas atitudes que nós não devemos tomar. Há certas conversas que a gente não deve ter. Há certas amizades que nós não devemos manter, né? Tem certas coisas, gente, que nós devemos literalmente fugir. Você não é forte, né? Você é fraco. Então, certas coisas nós devemos pedir para o Espírito Santo para que nós estejamos sensíveis a Ele, porque o Espírito Santo de Deus sempre cutuca a gente, né? Esse não é o lugar para você estar. Essa não é a pessoa para ser sua amiga. Essa não é a conversa que você devia estar tendo, né? Muita gente faz bobagem. E as bobagens que a gente faz, em geral, a gente não planeja fazer. Nunca vi uma mulher falar assim, bom, eu tenho 10 anos de casamento, agora eu vou lá, vou adulterar. Não, você não planeja fazer as coisas. Na maior parte das vezes que a gente erra, a gente nem tinha intenção disso. Mas o que a gente tinha? Imprudência. Por quê? Porque a gente não foi prudente, não ficou atento. A gente deu chance para a coisa acontecer, né? Então, nós devemos cuidar e não fugir para a tentação, mas fugir da tentação, né? Não correr para a tentação, mas fugir da tentação. E uma última palavra para todos nós, né? Vamos obedecer a Deus com zelo, com cuidado. Não façamos a sua vontade pela metade. Nós não podemos ser mornos, gente. Ou nós somos frios ou nós somos quentes. Nós não podemos fazer a vontade de Deus pela metade. Nós devemos fazer por inteiro. Recorramos somente àquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, a Jesus Cristo, a nenhum outro tipo de ídolo, né? Não sejamos idólatras, não adoremos o convênio médico, não adoremos o emprego, não adoremos a casa que temos, né? Porque todas essas coisas só estão nas nossas mãos por conta do Senhor. Então, nós devemos adorar ao Senhor, né? E Deus pode nos levantar quando nós cairmos. A gente tem que ter essa certeza, né?
precisamos obedecer ao Senhor, mas caso a gente desobedeça, assim como Israel desobedeceu, viveu toda as consequências disso, acabou indo cativo, mas ele clamou por perdão, o Senhor o perdoou, ele tirou o povo de Israel e o levou de volta para a terra. Todo esse circuito foi feito, né? Então, nós também, quando desobedecemos, Deus pode nos levantar, Ele pode nos perdoar, Ele pode nos ensinar a fazer a vontade dEle. Isso tudo tem que estar muito claro para nós. E para concluir, eu gostaria de ler realmente um trechinho do final do livro aqui do pastor Augusto Nicodemos, que eu recomendo para que você leia. É claro que a gente faz aqui as lições baseadas no livro, mas nada como ler o livro mesmo, né? Que é esse aqui, ó. Então, leiam A Conquista da Terra Prometida, que terão muitos mais detalhes para você ser edificado. Mas no final do livro, ele diz assim: o livro de Josué mapeia nossa peregrinação espiritual nesse mundo. Marchamos para a Terra Prometida. Somos liderados por Jesus, que subjuga os nossos inimigos e nos conduz em triunfo até a posse que Deus nos prometeu. Aqui enfrentamos inimigos poderosos e cruéis. Contudo, com Cristo, somos mais que vencedores e haveremos de chegar finalmente à plena posse de Canaã celestial. Então, nós aprendemos muito aqui com o livro de Josué, né? E nós também nos espera a nossa terra celestial, nossa Canaã celestial, né? Que a gente possa fazer essa trajetória, conquistar esse caminho, né? Na força do Senhor, sabendo que vamos enfrentar, sim, inimigos poderosos, mas que o nosso Cristo é mais do que vencedor. Ele venceu tudo. Então, que as promessas do Senhor fiquem gravadas no nosso coração. Nosso Deus tem um reino eterno, nos oferece um reino eterno e nós vamos possuí-lo na força do nosso Jesus Cristo, que morreu na cruz para que isso se tornasse uma realidade para nós. Amém? Que Deus abençoe cada uma excelente semana para todas. Um beijo.